Amém, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos reunidos aqui nesta noite para ouvir a palavra de Deus. E nesta noite nós vamos falar o tema O anjo fala com Gideão, que está em Juízes, capítulo de número 6, do versículo 11 ao versículo 16. Amém? Mas antes eu quero dar um tempo para você, para que você reúna a sua família, para nós estarmos juntos ouvindo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Teu nome é sobre todo nome, todo joelho se dobrará diante de ti. Jesus, teu nome é sobre todo nome, toda língua confessará que tu és o Senhor. Tu és o Rei de toda a terra, tu és o Rei de todos os céus, a expressão exata da glória de Deus. Jesus, tu és o Rei de toda a terra, tu és o Rei de todos os céus, domina sobre o universo, Rei das nações, meu Jesus. Jesus, mistério oculto dos séculos e das gerações, manifestado aos seus santos. Jesus, em ti estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Tu és o Rei de toda a terra, tu és o Rei de todos os céus, a expressão exata da glória de Deus. Jesus, tu és o Rei de toda a terra, tu és o Rei de todos os céus, domina sobre o universo, Rei das nações, meu Jesus.
Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Já reuniu sua família? Abra o teu coração agora para nós ouvirmos aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Juízes, capítulo de número 6, versículo 11 ao versículo 16, o título desta noite, como já foi dito, o anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, asberrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Amém? Feche os teus olhos, peça a Deus para falar com você. Pai querido e Deus amado, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor está sempre, Senhor Deus, nos dando a oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. Pai eterno e Deus soberano, eu peço a Ti que fale conosco, fale com a Tua igreja, com este irmão, com esta irmã, que está com o coração aberto para ouvir a Tua palavra, Senhor. Renova a nossa fé, a nossa esperança, através da Tua santa palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Essa palavra nos fala, meus amados, sobre Gideão, um homem que foi escolhido de Deus para libertar o povo que estava sendo oprimido pelo inimigo. Mas nós vamos ver aqui no versículo 1 do capítulo 6, que diz assim: Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Devido à rebeldia do povo de Israel, devido, meus irmãos, a servir a outros deuses, os deuses dos cananeus, os israelitas deixaram de servir a Deus para servir a Deus cananeus. E Deus então permitiu que o inimigo os oprimisse. Deus permitiu, meus irmãos, que o inimigo mostrasse para eles que eles estavam no caminho errado. Eles fizeram mal aos olhos do Senhor. Deus disse que Ele não divide a glória dele com ninguém. E o povo estava empobrecendo cada vez mais por causa das consequências do pecado, por causa das consequências que eles se afastaram de Deus. E Deus então permitiu que eles fossem ali desafiados para que eles viessem abrir os olhos. Durante 7 anos, esse povo foi oprimido pelos midianitas, e por outros povos também, como cananeus e alguns outros povos também, que se juntavam para oprimi-los. E eles então, tudo aquilo que eles plantavam, quando eles plantavam, vinham eles e destruíam toda aquela plantação. E quando tinha alguma coisa já assim, já com frutos, eles vinham, recolhiam tudo, vinham como sabe, aquele enxame de homens, e aquela multidão de inimigos, e levava tudo que eles tinham. Além de gados, além de alimentos, eles levavam tudo que eles tinham. E eles ficavam sem nada.
eles estavam cada vez mais oprimidos. E a Bíblia fala no versículo 6 que Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O povo de Israel, ele sempre foi rebelde. Naquela época, meus irmãos, quando as coisas estavam bem, eles se afastavam do Senhor. Mas quando as lutas vinham, eles buscavam o Senhor, clamavam o Senhor, e Deus, pela infinita misericórdia, atendia o clamor e operava um milagre na vida deles. E era um povo que estavam se virando cada vez mais para a idolatria. Era uma multidão de povos, o povo de Israel era muito grande, era imensa multidão. Eles estavam se desviando cada vez mais dos caminhos do Senhor. E Gideão era o filho de Joás. Joás era assim um idólatra que também se tinha convertido ali aos deuses dos cananeus. Inclusive chegou a ponto de construir um altar, construir ali um poste ídolo para servir a outros deuses. Isso entristeceu muito o coração de Deus. Mas a Bíblia fala que Deus é um Deus misericordioso. Quando o Senhor disse, clama a mim, que eu ouvir-te-ei, farei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus conhecia o coração daquele povo. Sabia que eles estavam sendo enganados, mas sabia que eles estavam com o coração duro. Mas aí Gideão, ele estava ali no lagar, malhando trigo ali. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar era lugar de amacetar ali, amassar as uvas para fazer vinho, para fazer sucos de uva. Ele estava no lugar errado. Mas a Bíblia fala que com medo de que eles pegassem tudo aquele pouco que ele tinha, ele estava escondido ali para malhar. Só que ele estava escondido dos midianitas. Mas ele não estava escondido de Deus. Deus sabe que ele estava ali. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. E ali estava, olha no versículos 11 e 12 desse mesmo capítulo 6 de Juízes, diz assim: então o anjo do Senhor veio a Gideão, que estava malhando trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Aquilo soou no ouvido dele como se fosse uma mentira. Ele falou, eu estou fracassado, perdendo tudo que eu plantei. E o Senhor disse que eu sou varão valoroso onde? Mas na realidade, meus amados, Deus não via Gideão como ele se via. Deus via Gideão como varão valoroso porque ele conhecia Gideão antes mesmo que ele nascesse. E ele saberia que ele poderia contar com aquele homem para que o povo de Israel voltasse a servir ao Senhor como Deus vivo, deixasse aquela idolatria e destruísse ali as obras do inimigo sobre a vida daquele povo. Porque Deus conhecia o coração de Gideão. E Gideão então disse para ele, mas eu, varão valoroso, eu daqui da terra aqui, a minha família é a mais pobre, a mais simples, e eu da minha família sou ainda o mais humilde, sou o mais simples ainda. Ou seja, ele se achava ninguém. Como é que Deus poderia dizer para ele que ele era um varão valoroso? Mas Deus, ele era Senhor dos senhores. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece a nossa necessidade, a nossa intimidade. Ele sabe daquilo que nós precisamos. E o Senhor disse para ele, então o Senhor olhou para ele e disse, versículo 14, vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Isso nos faz voltar um pouco e ver quando Deus escolheu Moisés
para libertar ali o povo das mãos do Egito, das garras de Faraó. Mais de 600.000 pessoas. Moisés era um homem treinado para a guerra, era um homem treinado no reinado, mas para libertar uma pessoa ele não conseguiria. Mas Deus estava com ele. Assim como o Senhor também disse para Gideão que ele estaria com ele. Olha o que diz aqui no versículo 17. Gideão disse para ele assim: então Gideão disse ao anjo: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que falas comigo. Ou seja, Gideão não estava acreditando naquilo, mas ele queria uma prova. Às vezes, irmãos, nós podemos sim pedir uma prova ao Senhor. Às vezes nós pedimos para ter certeza de que realmente é Ele que falou conosco. Nós somos frágeis, nós somos fracos. Às vezes sim, nós podemos dizer: Senhor, use alguém para falar comigo, use uma situação para falar comigo, use um profeta, use um pastor, use até o ímpio para falar comigo, Senhor. E Deus usa, porque Ele não nos deixa sem resposta. Não que nós somos incrédulos, não. É que às vezes é tão grande a coisa que nós falamos: será que é Deus mesmo que está falando comigo? Quantas vezes deve ter acontecido isso com você? Deus tem feito uma promessa para a tua vida e você falou: será que é verdade isso? Senhor, confirma comigo. Quantas vezes eu já pedi a confirmação do Senhor de algo que um profeta do Senhor entregou nas minhas mãos, de algo que eu ouvi numa mensagem, de algo que eu estava precisando, e o Senhor falou para mim de uma maneira ou de outra. Eu pedi a Ele que testificasse, ou seja, que confirmasse aquilo, e Deus confirmou. E Gideão fez a prova também do novelo de lã. Gostaria de ler com os irmãos Juízes capítulo 6, versículo 36 ao versículo 40, que diz assim: disse Gideão a Deus: se has de livrar por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira, e se o orvalho estiver somente no velo, e secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada, e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só desta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Amém, meus irmãos? Ele fez a prova com Deus e Deus o honrou daquela prova a qual ele tinha pedido ao Senhor. Deus nos honra. Lá no livro que nos fala sobre dízimos, nos fala também quando o Senhor nos fala: e fazei prova de mim. É o único lugar onde Deus fala para nós fazermos prova dele por causa da nossa fidelidade no livro de Malaquias capítulo 3. É interessante, meus irmãos, que Deus nos dá essa oportunidade. É porque nós somos falhos, nós estamos sujeitos a termos erros. Mas o Senhor é um Deus misericordioso que Ele não leva isso em consideração. Veja bem o que diz no versículo 25. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai e derriba o altar de Baal, que é de teu pai. Gideão fez a parte dele, derrubando o altar da idolatria. Ou seja, Deus já tinha dado uma missão para ele, já que ele viu que era Deus que estava falando com ele. Então o que foi que ele fez? Ele deu então a missão e ele já entrou em ação. E naquela noite, meus irmãos, ali
Gideão, com medo de fazer durante o dia, porque a multidão era grande e eles poderiam descobrir que era ele, impedir aquele trabalho, então ele preferiu fazer de noite, quando todos estavam dormindo, e derrubou aquele altar ali, quebrou ali aquele poste ídolo que servia ali a Deus dos cananeus, e esse altar era de Joás, pai de Gideão. Olha para vocês verem, meus irmãos, que Deus, quando Ele quer fazer a obra, Ele quer fazer a obra completa. Ele escolheu Gideão para que pudesse resgatar todo aquele povo, para que voltasse a servir ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. Ele escolheu Gideão porque ele conhecia o coração de Gideão. Embora Gideão não se conhecia, embora Gideão não se achava competente para libertar um povo, mas Deus deu a ele a competência, a unção, para que ele pudesse ali libertar aquele povo, daquela opressão, daquele inimigo. Deus, meus irmãos, é Ele quem liberta, é Ele quem restaura, é Ele que faz nova todas as coisas. Deus enviou Jesus exatamente aqui na terra para que nós fôssemos resgatados e tivéssemos novamente a intimidade com Deus, porque a Bíblia fala que nós andávamos desgarrados como ovelhas que não tinham pastor. Então Deus, por amor a nós, e Ele sempre é um Deus misericordioso, Ele enviou Jesus aqui para que nós pudéssemos receber das bênçãos, das promessas, e estivesse também usufruindo de tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. E depois que Ele derrubou aquele altar ali, eles queriam matar Gideão, porque foram até o pai dele, descobriram que foram Gideão, falaram, põe ele para fora que nós vamos matar. Logicamente que o pai não ia deixar o filho ser morto. O pai seria muito ruim de deixar o filho ser morto, mesmo sendo idólatra, mesmo servindo a outros deuses. Aí Joás, o pai de Gideão, falou, olha, é o seguinte, ele derrubou, foi o altar do Deus aqui, ó, de Baal. Deixa que o Baal cobre dele isso, deixe que ele vai lutar pelo altar dele. Ou seja, não fizeram nada contra Gideão, porque deixou que Baal fizesse. Como Baal não cheira, não fala, é um Deus morto, logicamente ele não podia fazer nada. Assim como Elias, né? Baal também não respondeu aqueles idólatras lá, naquele altar ali. O Baal também não iria responder. Então, Gideão foi poupado, mas sabendo que a mão de Deus estava sobre ele, porque Deus tinha uma missão na vida ali de Gideão. E Deus deu, amados, a Gideão ali ousadia, unção suficiente para reunir 32.000 homens para cumprir esta missão de destruir ali a obra do inimigo. 32.000 homens, era bastante homem. E com aqueles 32.000 homens, na ótica de Gideão, ele ia destruir o povo, os seus inimigos. Mas Deus disse, não é assim não. É muito homem, são muitos homens para lutar, porque eu não quero que a glória seja sua, eu quero que a glória seja minha, porque eu é quem faço a obra. Isso nos leva a entender, meus irmãos, que quando nós pregamos a palavra de Deus, nós temos de ser totalmente dependentes do Senhor. É o Espírito Santo que dá a direção para nós estarmos ministrando para a sua vida e para a nossa vida também. Nós recebemos e depois passamos. É Deus quem faz a obra na nossa vida. É o Senhor Jesus que derrama unção sobre as nossas vidas, para que nós possamos falar a necessidade, a sua necessidade, sem que nós saibamos qual ela é. Deus sabe, Ele sabe de todas as coisas. Então Gideão reuniu ali 32.000 homens, e Deus disse para eles, vão a um determinado lugar lá, e fala para eles lá, olha, os covardes e os medrosos, olha só, hein? Os covardes e os medrosos podem deixar o batalhão aí para suas casas. Meus irmãos, de 32.000 homens,
22.000 se sentiram covardes e medrosos e abandonaram aquela batalha. Deus conhecia o coração de cada um deles. Muitos ali se classificaram covardes e medrosos porque eles não queriam lutar, eles não queriam, muitos deles, perder a sua vida, eles não queriam ali serem feridos, eles não queriam, então eles não aceitaram esse desafio. Ficaram de 32.000, 10.000 homens. Deus ainda falou para Gideão. Gideão achava com 10.000, sei lá, talvez dê para ganhar, mas Deus falou, não. É muita gente ainda, para dizer que os seus braços que ganharam, quero que eles sejam submetidos a outro teste. E pediu para Gideão. Gideão levou aqueles homens ali num lago ali, onde ele falou, bota eles para tomar água. Aqueles que ficarem de joelhos, se abaixarem e ficarem de joelhos para beber, você põe à parte. E aqueles que lamberem a água, pondo a mão na boca como um cão, você coloca na outra parte. E assim foi. Dos 10.000, 9.700 abaixaram os joelhos para beber. Ou seja, eles ficaram assim, baixando a cabeça, colocando a mão colocando a boca na água, tomando ali, não atento contra o inimigo que poderia chegar perto deles. Se o inimigo chegasse, teria os matado. Mas 300 deles beberam água como um cão. Chegaram assim, colocaram ali e começaram a ficar atento, tomando a água ali. Aí Deus disse para eles aí, é com esses 300 que nós vamos ganhar a guerra. Meus irmãos, a Bíblia fala em Zacarias capítulo 4, versículo 6. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é por força. Não é, meus irmãos, sabe, pelo grito. Não. Se Deus mandar gritar, ele vai gritar como fez ali nas muralhas ali de Jericó. Mas não é pela nossa força, é pelo Espírito de Deus. Muitas vezes nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, mas não é assim que Deus quer. Deixa Ele. A própria palavra do Senhor diz que essa luta nós não temos de lutar. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A luta é do Senhor. A Bíblia fala que lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o achará. Ou seja, comunhão com o Senhor. E Deus, meus irmãos, Ele quer fazer isso com você nesta noite. Ele quer fazer com você, minha irmã. Que talvez você está pensando que está numa situação difícil. Você está pensando que não tem mais jeito. Que o inimigo está te oprimindo, a situação está tirando você, te colocando numa situação que você não está acreditando mais em nada. Eu digo para você, acredita em Deus. Ele pode tudo. O próprio Jesus diz, nesse mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele venceu e nós venceremos também, quando Paulo diz que com Cristo, em Cristo, somos mais do que vencedores. Ou seja, amado, nós estamos com as armas nas mãos. Nós estamos com o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Não existe nada impossível para Deus. Meus irmãos, o próprio Jesus diz, para Deus não há nada impossível. É só clamar a Ele. Esse povo aqui, enquanto eles estavam servindo a outros deuses, eles estavam distantes do Senhor. Mas quando eles clamaram a Deus, quando eles viram que não tinha mais situação, Deus é um Deus tão misericordioso, que a Bíblia fala que o amor dele, a misericórdia, é a razão de nós não sermos consumidos. E Ele fez socorro daquele povo, mas escolheu um homem. Deus está escolhendo você para salvar a tua família. Deus está escolhendo você para salvar a tua empresa. Isso mesmo.
Às vezes você está passando numa situação difícil, mas você não tem orado pela sua empresa. Ora pela sua casa, pelos seus familiares, pelos seus vizinhos. A Bíblia fala que nós devemos orar uns pelos outros. Se você não recebe a oração de alguém, ore pelos outros, que Deus vai honrar você. Não espere do homem. Busque você. Busque a presença do Senhor. Deus está contigo todos os dias da sua vida. Ele não te desprezou, não. Gideão achou que estava tudo perdido, mas na ótica dele, porque ele era uma pessoa simples, de uma família simples, mas na ótica de Deus, na ótica do Senhor, não. A maneira como Gideão se via não era a maneira como Deus o via. Às vezes você está se achando um incompetente, um incapacitado de fazer, mas é o Senhor que vai fazer através de você, através da sua oração, através da sua dedicação, através da sua intimidade com Deus. A Bíblia fala, meus amados, o próprio Senhor diz: clama a mim, ouvir-te-ei. Farei coisas grandes e ocultas que não sabes. E são essas coisas que nós não conhecemos, é que Deus vai operar um milagre nas nossas vidas. Vencer o inimigo para receber a vitória é quando nós nos dispusemos, ou seja, Deus capacita os disponíveis. Gideão não podia, mas ele se dispôs. Uma vez que ele teve prova de que Deus estava trabalhando na vida dele, ele se dispôs e Deus o honrou. E olha o interessante, meus amados, que eles não tiveram, meus amados, que lutar. Eles não precisavam de perder suas vidas. Deus não queria que eles morressem. O Senhor queria que eles voltassem a adorá-lo, voltassem a usufruir das bênçãos que Deus tinha na vida deles. O Senhor não quer que você morra. Às vezes você está pensando assim: não tem mais jeito para a minha vida. Tem jeito sim, o jeito é Jesus. Busca o Senhor. Ele vai restaurar a sua fé. Ele vai restaurar a sua saúde, vai restaurar os seus negócios, vai restaurar a sua fé, vai restaurar a sua família. Porque Ele é um Deus misericordioso, amém? Confia no Senhor, deixa Ele ser Deus na tua vida, só busque. Você não está conseguindo ver com os olhos carnais, claro. Procure ver com os olhos espirituais. Procure ver, meus irmãos, com os olhos de Jesus. O Senhor conhece e sabe o que você está passando. Ele sabe das suas lutas, das suas dificuldades. Às vezes você está achando que não tem mais solução, que não sabe mais o que fazer. Jesus é a sua solução. Deixe Ele fazer por você. A parte que você vai fazer é orar, é buscar, é confiar. Deus não vai fazer nada por você que não seja através de você, através da sua oração, da sua dedicação. Você se humilhar na presença do Senhor, expor para Ele realmente o que você está passando. Amém, meu irmão? É Deus falando no teu coração nesta noite. É Deus, minha irmã, colocando um fogo no teu coração nesta noite. Deus ordenou então que Gideão, com aqueles 300 homens, dividido em grupos, 3 grupos de 100, e cada um no canto ali, em determinado ponto estratégico, tocasse as buzinas no momento certo, quando ele desse a ordem, batesse nos cântaros ali, quebrasse os cântaros ali. Foi exatamente à meia-noite, quando estavam todo mundo dormindo, confiando naquele sono daquela noite, confiando nos guardas que estavam como guardas, porque eles sabiam que eles iam ter mais uma vitória. Mal sabia eles que o Senhor dos Exércitos estava com o povo de Israel. Então Gideão falou: na hora que eu tocar a buzina e der sinal para vocês, e na hora que eu começar a bater no canto, quebrar o canto, e todos vão falar pela espada de Gideão e pelo Senhor e pela espada de Gideão, na maior altura. E eles fizeram isto, meus irmãos.
A Bíblia diz que os homens ficaram todos apavorados, correndo para um lado e correndo para o outro lado, porque não sabiam o que estava acontecendo. A Bíblia fala, em Juízes capítulo 7, versículo 22, tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou as espadas de um contra o outro, e isso em todo o arraial, e o exército fugiu, aleluia. Não precisou deles lutarem. Depois eles correram atrás dos inimigos, pegaram os reis daquelas duas nações, mataram aqueles reis, porque era comum naquela época, quem ganhava a luta acabava destruindo o inimigo, o rei do inimigo, aquele que estava no controle. Meus irmãos, essa mensagem ela vem nos falar sobre a nossa confiança. A nossa confiança está no Senhor, Criador dos céus e da terra. Quando Deus enviou Jesus Cristo aqui na terra, meus amados, Ele sabia que nós estávamos sem pastores, estávamos servindo a outros deuses. Por isso que a Bíblia fala, arrependei-vos para que sejam perdoados os vossos pecados, arrependei-vos para que é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Deus veio para nos resgatar. Agora as lutas, nós vamos ter lutas. Quem falar que não tem luta, é melhor orar. Falar, Senhor, o que está acontecendo? Está tudo 100% bem, tem alguma coisa errada. Não ora, não lê a Bíblia, está tudo bem. Tem influência do inimigo aí. Porque quando nós buscamos ao Senhor, nós incomodamos o inferno. Só que o Senhor Jesus nos dá as armas para nós vencermos o inimigo. Nós vencemos orando, buscando e usando as armas que o Senhor Jesus nos dá. E em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome, é no nome do Senhor Jesus. Imporão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. É assim, meus amados. É através do nome de Jesus que nós somos vitoriosos. Amém? Essa passagem de Gideão, meus irmãos, ela veio para aumentar a nossa fé. Nós, sem Jesus, nós não conseguimos vencer. É através da oração, através de joelho no chão, através de confiar no Senhor, buscando as coisas que são de Deus, é que nós vamos receber a vitória. Amém? Talvez nesta noite você está muito preocupado, mas esta mensagem falou no teu coração. É no teu coração que ela falou. Você é um varão valoroso, você é uma varoa valorosa, porque o Senhor é contigo. Amém? Confia no Senhor. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus trabalhar na tua vida. A situação que você está vendo, muitas vezes, é impossível para o homem. Mas para Deus não existe nada impossível. Ele está no controle das coisas. Ele vai na frente e você vai atrás, porque Ele é o general de guerra. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Chegamos ao final de mais uma ministração e eu tenho certeza que Deus falou no teu coração. Exerça a sua fé, pratique aquilo que você aprendeu. Confie mais no Senhor do que daquilo que você está vendo. Amém? Fala para Ele. Talvez você sente-se um pouco inibido assim de orar na sua casa. Fecha no quarto, vai no banheiro, numa área, ou às vezes vai no quintal, onde você tiver um espaço. Eu, no começo da minha fé, eu não tinha espaço para orar, eu ia na lavanderia do apartamento onde eu morava. E orava de madrugada muitas vezes e Deus falava comigo. E Ele fala com você também. É só você confiar nele, amém? Levanta suas mãos para os céus, vamos orar e vamos entregar a nossa vida e confiar no Senhor. Feche os teus olhos, levanta suas mãos para os céus. Deus amado e Pai querido, nós queremos te exaltar, Senhor, bendizer o teu nome, adorar a ti e glorificar a ti, Senhor. Pai eterno e Deus soberano, toma as nossas vidas em tuas mãos, a vida desse teu filho, desta tua filha, desta família, desses negócios, Senhor. E entra com a tua providência, Senhor Deus, declarando a eles que eles são varões valorosos, Senhor, diante de ti. Pai eterno e Deus soberano, nós confiamos em ti. Que a tua graça, teu amor e teu Espírito Santo seja sobre as nossas vidas.
nos dando, meu Deus, unção de sabedoria, nos dando ousadia do Espírito, Senhor Deus, para só confiar em Ti e entregar nas Tuas mãos a nossa vida para a glória do Teu nome. Pai, nós te agradecemos e desde já tomamos posse da nossa vitória. A igreja, Pai, esse irmão, esta irmã, a igreja como um todo, entrega nas Tuas mãos, Senhor, as nossas necessidades, tendo a certeza que o Senhor já mudou a história das nossas vidas para a glória do Teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, chegamos ao final de mais uma reunião, que Deus abençoe você, mais essa pregação que eu tenho certeza que Deus não te despediu vazio nesta noite. Amém? Tenha um ótimo sono, durma com o Senhor, agora você vai dormir despreocupado, porque saber que é o Senhor que está cuidando dos seus negócios. Amém? Deus abençoe a tua vida e até a próxima ministração. Amém?